A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou vosso irmão em Cristo, Lorival. Faço parte aqui também do trabalho da Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB. Nosso intuito aqui é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, falar das boas novas. Também faço parte também do projeto Resgate, irmão, onde eu convido você, meu irmão, minha irmã, que se afastou da reunião cristã, não importa o seu ministério, que o verdadeiro ministério é um só, Jesus Cristo. Se você pertence ao ministério de Jesus Cristo, vai fazer parte. A comunidade, na verdade, é uma instituição que quer pregar o Evangelho, né? Os seus membros querem pregar Cristo, falar de Jesus. Então você é meu irmão, minha irmã, venha fazer parte desse trabalho da comunidade cristã no Brasil. Irmão, tem um assunto, uma palavra que já aborda hoje, que fala justamente sobre estar ali a serviço ou escravo do pecado, né? Então gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema. A Escritura, ela também nos ensina na sua palavra, em Romanos 6, versículo 20 e 23, está escrito assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, a Escritura afirma bem claro que nós éramos escravos, nós éramos dependentes, nós éramos marionete da nossa natureza humana pecaminosa. E também, mesmo passar de Romanos, o apóstolo, no versículo 1 ao 14, ele fala assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que abunde a graça de Cristo? Uma pergunta: será que quanto mais pecamos, mais vai ter a misericórdia de Deus? Aí ele fala: de maneira nenhuma. Nós fomos libertos, né? Nós fomos mudados, transformados. E diz que nós, os que morremos para o pecado, então nós hoje, irmão, temos que ser mortos para o pecado, temos que ser separados. Não podemos viver mais nas práticas do pecado, qual éramos escravos. Aí diz assim, ó: como ainda viveremos nele? Como alguém que foi liberto por Cristo pode viver na prática do pecado? Jesus nos libertou, irmão. A nossa natureza humana, ela pode nos trair, nos atrair para vivermos daquilo que desagradava a Deus. Vivíamos na carnalidade, vivíamos no pecado da idolatria, pecado da carnalidade, pecado da bebedice. Era um escravo de uma forma ou de outra. Tem vários tipos de forma de escravizar a pessoa. Então nós éramos escravos dos desejos da nossa natureza pecaminosa. Mas em Cristo proclamou a nossa liberdade. Então, meu irmão, aqueles que receberam o poder do Evangelho, da libertação, que é Jesus em seu coração, tem alegria, irmão, de saber que estão livres do poder do pecado. Em Cristo recebemos o perdão, irmão, dos nossos pecados e o começo de uma nova vida. É isso que o Evangelho nos proporciona, irmão. Quando nós recebemos de Cristo esse perdão, há um recomeço em nossa vida. É como surgisse um novo ser, uma nova pessoa. É isso que o Evangelho faz. E agora, em vez disso, se nós vivermos presos aos nossos erros, aquilo que nós antigamente, hoje nós envergonhamos, nós voltamos a praticá-lo pelo
nosso passado que nós vivíamos, né? Cada um tem escravo de uma maneira. Tem pessoas que eram escravo da droga, escravo da concupiscência, outros da prostituição. Mas o Evangelho veio, né? Outros eram escravos até do dinheiro. Não fazia, mas vivia para o trabalho, não enxergava um horizonte que era Cristo. Então o pecado, ele cria enganos, irmão. E esse engano vem do maligno. E esse engano, ele perdeu o poder em nossa vida. Porque Cristo é o nosso Salvador, o nosso líder. Vivemos para servir a Ele agora, irmão. Essa é a nossa atual realidade. É viver, começar cada dia um dia diferente. Mas, irmão, nós não vamos errar? Vamos sim, irmão. Mas vamos reconhecer que erramos e vamos nos consertar em Cristo Jesus. Ele deu a nossa vida, Ele deu a nossa esperança para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então devemos viver na liberdade que o Senhor proporciona a nós, que é através do Evangelho. Lembremos que Jesus pagou o preço infinito, irmão, para nos dar essa liberdade e uma nova vida. Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Então devemos viver em obediência e gratidão pelo que Ele fez na cruz. E devemos glorificar ao Senhor, ao nosso Deus, essa liberdade que Cristo proporciona, que o sangue derramado na cruz proporcionou para mim, para você. Então, irmão, era uma vida de escravo, irmão. Era um escravo. E quando conhecemos a Cristo, irmão, é como aquele velho homem tivesse morrido. Né? É uma forma simbólica de dizer. Né? Então, portanto, fomos sepultados, está escrito na palavra, sepultados com Ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que vivemos com Ele também. Então é isso que proporciona o Evangelho. Jesus nos vivificou. Assim como Ele ressuscitou, Ele nos vivificou na sua presença. Somos uma nova pessoa. Aqui do lado, irmão, está colocado assim: não seja escravo do pecado. Faça a vontade do Espírito e não da carne. Hoje nós temos a obediência. Hoje nós somos escravos de Deus. É uma forma de dizer, nós pertencemos a Deus. E quando nós pertencemos a Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai. Essa nossa agora, se você quer ser escravo, seja escravo do amor, escravo da misericórdia, escravo do perdão, escravo de Cristo, escravo das boas obras. Vamos levar assim, as obras que conduz a nós à vida eterna, a Cristo. Porque se nós agora somos livres, fomos libertos, fomos salvos, não é para nós servirmos ao pecado, mas para servirmos a Deus. E nós vamos fazer essas boas obras não para ser salvo, porque Cristo nos salvou. Cristo nos salvou, né? É para nós viver nas boas obras. Agora, qual que Cristo, como diz no versículo 10 e 2 de Efésios, fala que somos feituras em Cristo, o qual nós nos transformou e mudou para vivermos na prática das boas obras. Diferente. Não é para ser salvo, mas sim porque é um salvo, faz parte da nossa vida cristã. Então essa mensagem, irmão, como está lá em Romanos, que eu estou lendo aqui também em Romanos, né? 6, ele relata que nós éramos sujeitos à nossa natureza pecaminosa, mas nós fomos libertados também, né? Porque em nós nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. E diz que nós devemos viver uma nova vida.
Se, pois, nós tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente ou seremos também na sua ressurreição, pois saberemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Não se refere à morte. Morreu para o pecado de uma vez por todas. Nós que se refere à vida que vive para Deus. É isso, irmão. Hoje somos diferentes, vivemos para Deus. Mas a nossa natureza humana, ela ainda persiste. Nos escravizar, nos levar para caminhos que desviam de Deus. Né? Então, o que faremos, irmão? Vamos pecar mais ainda porque é mundo da graça de Cristo? Não, irmão, de maneira nenhuma. Agora você é um liberto, uma liberta. Agora você tem que lutar contra as armadilhas, contra os desejos, porque existe alguém que vive de você, que é mais forte que é Cristo Jesus. Então o Evangelho nos transformou, o Evangelho nos mudou para uma nova pessoa. E a pessoa de Cristo que vive em nós, ela tem que ter força, irmão. Então vamos viver essa liberdade que o Senhor Jesus proporciona a nós. Lembremos, irmão, de que Jesus pagou um preço infinito para a nossa liberdade. Uma nova vida. Ele nos chamou das trevas, tirou da servidão. A sua luz nos ilumina, a luz de Cristo, irmão, para nós andarmos na plenitude da sua graça. Vivemos agora, irmão, na obediência do Evangelho, do amor, da gratidão e da imensa misericórdia que Deus nos concede através de Cristo Jesus. O Senhor todos os dias, em nosso coração, em nosso pensamento, nos faz tomar decisões para a vida eterna, irmão. Servir a Deus, ela não deve ser um fardo em nossa vida, irmão. Ela deve ser a maior alegria, o maior privilégio é servir a Deus. Que podemos ter como pessoas nessa vida. Quando Cristo te transformou, irmão, teve um novo ser. Hoje você é uma pessoa melhor, uma pessoa que está tendo transformação, está tendo mudança. E se porventura, irmão, nessa trajetória cristã, você foi afetado, foi machucado, você acabou fraquejando, errando, lembre-se, nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo. E ele pode interceder por você. Ele intercede por mim. Ele intercede pela igreja de Cristo. Vamos errar, irmãos. Mas temos como corrigir. Temos como nos arrependermos. Temos como voltar para Deus. Antes não. Antes, o homem pagava o preço do seu pecado por uma oferta, um sangue derramado do animal, ou pela intercessão de um sacerdote, e trazia aquilo para perdão dos pecados. Hoje não. Hoje o sangue de Cristo, ele é suficiente para te libertar e tirar você das mãos do pecado, tirar você da escravidão, né? Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não pode ter domínio sobre nós. Podemos até errar, mas não pode ter domínio. Ele não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade é Cristo Jesus. Então deixa que o Espírito Santo da graça, deixa que o Espírito Santo mude os teus conceitos, os teus pensamentos, o seu modo de vida. Não seja escravo do pecado. Faça a vontade de Deus, irmão. Faça a vontade do Espírito de Deus que está em nós. E não da carne, não do pecado. E não volte para os rudimentos, não volte para a escuridão. Caminhe para a luz que é Cristo Jesus. Então, essa é a mensagem, irmão. Vamos caminhar para a luz. Vamos caminhar para a liberdade que está em Cristo Jesus. E nos liberta das amarras, nos liberta das correntes, nos liberta do pecado, nos liberta da prostituição, nos liberta da concupiscência, nos liberta de tudo aquilo que desagrada a Deus. É através de Cristo Jesus.
Essa é uma mensagem. Se você sentiu alegria no seu coração, se sentiu que você estava machucado, ferido, estava adoecido, receba esse remédio, que é a palavra de Deus, da misericórdia de Deus em sua vida, em minha vida. Venha fazer uma visita cristã, a comunidade. Venha servir a Deus junto com os demais irmãos, um ajuntamento cristão, para nós, junto, louvar e glorificar esse Deus, engrandecer e dizer: Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, Cristo é a nossa esperança, Cristo é o nosso ideal, Cristo é a luz do mundo. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus. Compartilhe, divulgue esse vídeo, me ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus.